Graça e paz, queridos. A palavra de Deus, ela é muito clara para nossas vidas. Às vezes nós complicamos muito a palavra de Deus, querendo trazer interpretações, misticismos e algumas coisas. Então quero trazer para vocês aqui a meditação que está em Deuteronômio hoje. Lembrando a todo aquele que está me ouvindo que esta é uma mensagem para você que deseja seguir a Cristo. Para você que quer conhecer mais de Cristo. Porque se de repente você não quer conhecer mais de Cristo, você não quer seguir a Cristo, essa mensagem infelizmente não é para você. O que eu posso fazer? Nada. Porque a palavra de Deus diz que a porta é estreita. E ela continua estreita. O que nós cristãos temos que fazer é pregar o evangelho a toda criatura, aproveitando todas as formas que nós temos hoje disponíveis, sejam pessoalmente, sejam via telefone, seja via WhatsApp, seja através das redes sociais. Pregar o evangelho e alertar a igreja de Cristo para que ela não caia. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o diabo enganará até aos santos, né? Então até aqueles que foram separados. E olha o que diz aqui em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Olha o que o Senhor está falando aqui nesse versículo. Ele está nos alertando que, para que eu ganhe uma vida com ele, ou seja, o siga, você vai ter que perder a sua vida nessa vida, se você quiser seguir a ele. Aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador e não aceitam Jesus. Não existe essa. Aonde você viu na Bíblia, aceite a Jesus. Não existe isso. É aquele termo, aceita que dói menos. Realmente, aceita que dói menos. Mas é confessar. Eu preciso confessar Jesus. A Bíblia diz o quê? Com a boca eu confesso e com o coração eu creio. Com a boca eu confesso a respeito da salvação e com o coração eu creio a respeito da justiça. A justiça de Deus, a qual eu seria condenado, mas por causa do sangue de Jesus eu sou liberto. Então, Jesus aqui está sendo bem claro, bem direto. Não tem interpretação, não tem misticismo, não tem axiologia, não tem revelação diferente do que está escrito aqui, meus amados. Se você confessou Jesus e quer segui-lo para a glória, você vai ter que perder a sua vida nessa terra. E o que inclui perder a sua vida nessa terra? Fazer de Jesus o centro de tudo. Fazer de Jesus aquele que brilha na sua vida e não você. Fazer de Jesus o seu motivo de alegria. Ou seja, não existe depressão, não existe dor, não existe tristeza. Porque se Jesus é a minha alegria, nada nesse mundo me entristece. Nada me abala, nada me deixa... Não é que não me deixa triste, porque a morte de um ente querido com certeza vai entristecer o mais cristão que seja. Mas aquilo não te abala. Aquilo não te paralisa. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, quando você confessa Jesus e entende que você deixou a sua vida para lá, que a partir de agora você vive a vida para Ele, nada nessa vida te importa, porque a sua vida está na próxima. O seu pensamento está no reino de Deus, está no céu. Então quando o teu pensamento está no reino, quando o teu pensamento está no céu, você não se preocupa com as coisas dessa vida. Então não tem ganância, não tem amor ao dinheiro, não tem luxúria, não tem glutonaria, não tem bebedice, não tem pornografia, não tem dissensões, facções, tudo isso, todos esses pecados que a Bíblia condena. Não tem. Por quê? Porque você vive uma vida para Cristo. Mas a partir do momento que você confessa Jesus como seu único suficiente Salvador, e a tua vida está focada na tua faculdade, no teu concurso público, na tua empresa, no teu casamento, nas tuas filhas, no teu carro, nos seus bens, se a tua vida ainda está focada nisso, isso ainda é o norte da tua vida, então, meus amados, você está perdendo. Você está perdendo o reino. Porque ele é bem claro, aquele que perde a vida nesta vida, ganhará lá. E aquele que ganha lá, perde nessa. Não tem meio termo. Nós precisamos, gente, abdicar de muitas coisas desse mundo. E o cristão está vivendo uma teologia errada, uma teologia do eucentrismo. E esse vídeo que eu postei do Grammarly Gospel lá, que eu estou dando o nome de Grammarly Gospel, é uma prova disso, de pessoas que não perderam a vida deles nessa vida. Eles ainda amam os aplausos, eles ainda querem as honrarias. São pessoas que esqueceram o evangelho e permitiram que o amor de Cristo em seus corações não fosse mais o sempre. Não fosse mais aquilo que palpita, não fosse mais aquilo que os emociona. E são apenas canções vazias e, na melhor das hipóteses, emotivas. Mas sepulcros caiados. Maravilhosos por dentro, por fora, mas por dentro. Poderia falar muito mais sobre esse assunto. Eu vou deixar para um outro momento. Mas eu quero alertar para vocês hoje a minha meditação de hoje.
Porque a igreja verdadeira de Jesus, ela precisa alertar os seus irmãos em todas as esferas. João, ele escreve cartas a várias igrejas. E ele sempre, quando ele escreveu as cartas àquelas igrejas, que não era dele essas cartas, mas vinda do próprio Deus, o que estava escrito ali, ele fala, olha, igreja fulana de tal, o que eu vejo que você faz isso, eu vejo que você vai daqui legal, eu vejo que você ama, eu vejo que você prospera, eu vejo que você tem isso, eu vejo que você tem aquilo. Mas eu tenho contra você que deixaste o primeiro amor. Eu tenho contra você que permitisse que a doutrina dos nicolaítas estivesse sobre você. E várias outras coisas. Isso, na verdade, é um alerta para aquela igreja. Deus não está condenando aquela igreja e a destruindo e atirando ela do centro do propósito de Deus e do ministério e dizendo para aquela igreja você não serve. Ele está alertando aquela igreja. Cuida para não cair. Porque a palavra de Deus diz que você que está em pé, cuide-se para que não caia. Às vezes algumas igrejas estão em pé, igual esses artistas, eles estavam de pé, mas não se cuidaram, caíram e envergonharam o evangelho, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. E aqui eu quero dar um alerta aos meus irmãos cristãos, católicos, que estão sendo enganados por Roma há tantos e tantos e tantos anos. É incrível como você, irmão católico, não lê a Bíblia. É incrível como você, irmão católico, passou anos e anos indo para a igreja, né? Indo para as missas, mas não lê a Bíblia, não vê o que está escrito, explícito e claro para você. Olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 35. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que eu sou o Senhor. Não, perdão. Versículo... Eita. Aqui, perdão. Versículo 16, versículo 15, tá? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. No dia que o Senhor lhes falou no meio do fogo, em Horebe, vocês não viram forma alguma. Olha só o que Deus faz com o seu povo. No dia em que o Senhor lhes falou no Horebe, vocês não viram forma alguma. Deus falou com o povo dele no Horebe. E ele é bem claro, vocês não viram forma alguma. Por que que vocês não viram forma alguma? Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher. Ô, meu irmão católico, você fala de Jesus. Eu creio que você acredita em Jesus, que você quer ser salvo. Eu creio que você quer entrar pela porta estreita. Eu creio que você quer ter uma nova vida em Cristo, uma nova criatura. Eu creio que você quer, como diz em Mateus ali, perder a sua vida nesta vida e viver uma vida com Cristo. Mas se você não jogar fora os seus ídolos, se você não jogar fora as suas esculturas, se você não jogar fora as tuas imagens, você está desagradando o Senhor. Ele é bem claro aqui no versículo 15. Ele falou com o povo e não viram forma alguma. Por que será que o próprio Deus não quis que eles vissem de nenhuma forma? Porque não era para fazer imagem de escultura. Nós temos que confessar com a boca a respeito da salvação e crer no coração a respeito da justiça. E Jesus mesmo fala, bendito aqueles que não viram, mas creram. Benditos que não viram, mas creram. E aí ele continua, para que não se corrompam, fazendo para si ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher. Seja Maria, seja João, seja o próprio Cristo. Não faça imagem. Não façam imagem. Porque Jesus, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele é o Salvador, o Filho desse Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, ele falou, não façam imagem. Meu Deus, pastor, agora você falou, você está falando que Jesus não é Deus. Eu estou falando, Jesus não é Deus. São pessoas diferentes. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que não existe o Pai, que está dentro dele e ele é só um. Não, é um em pensamento, um em ideal, um em propósito. Não existe essa ideia de que existe um Deus trino. Nós continuamos sendo monoteísta, que servimos um único Deus, Yahvé, o grande eu sou, Criador dos céus e da terra, que temos um mediador, Jesus Cristo, que morreu na cruz. Jesus Cristo, homem. E a Bíblia é bem clara, Jesus Cristo, homem.
Não fala Jesus Cristo, Deus, porque Deus é um, Jesus é outro. E a Bíblia diz que nós oramos e ele intercede ao Pai. Para que teria essa frase que ele intercede ao Pai se fosse só uma pessoa? Então são pessoas diferentes. Então se até nisso ele diz que Deus, o grande Yahvé, não divide a glória dele com ninguém. Mas ele falou que através do nome do seu Filho, tudo será respondido. Por quê? Quando nós oramos em nome de Jesus, o próprio Cristo intercede por mim e por você, diante de Deus. E ele é bem claro, não faça imagem. Quando você se prostra diante de uma imagem, você está adorando um ídolo, porque ele está sendo bem claro. E no 17 ele continua, ou qualquer animal da terra, ou a qualquer ave do céu, ou a qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que o erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo dos céus. Não adore ídolos. Não se prostre a ídolos. Meu amado, minha amada, meu irmão católico, isso é para você. Jogue fora, queime, e que aquela fumaça suba como aroma suave e agradável ao Senhor, como proposta do seu arrependimento a Ele, para que Jesus interceda por você e que você alcance o perdão. O cristianismo, a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você foi enganado anos e anos, porque a verdade não te alcançou, porque a palavra de Deus nunca, em hipótese alguma, permitiu isso. Imagens. Você vê que as outras religiões que não são cristãs, que pelo menos nisso eu acho que a gente concorda, o cristão evangélico e o católico, né, o cristão protestante e o católico, que são religiões pagãs porque não adoram a Deus, não servem a Deus. E o que eles têm sempre? Ídolos. Ídolos. Imagens, escultura, essas religiões do Oriente, veja, Buda, islamismo, eles amam imagem. Não façam isso. Não façam isso. Porque o Senhor Deus abomina. E está aqui, é mandamento do Senhor. E não tem nada no Novo que apoie esse tipo de coisa. Não é, esse é o Velho Testamento. Também não tem nada no Novo Testamento que apoie esse tipo de adoração. Mas é para facilitar para ver. Não é isso, não existe. Jesus falou o quê? Bendito aquele que não viu, mas creu. Então você precisa crer sem ver. Você não precisa de imagem, nem do próprio Cristo ali na cruz, para dizer, Jesus, tu és o meu Deus, ou meu Senhor, né? Não existe isso, tu és o meu Deus, né? Mas Jesus, tu és o meu intercessor, tu és o meu Salvador, intercede por mim diante do Deus Todo-Poderoso, o grande Yahvé, o El Shaddai, intercede por mim. Não existe isso. Não existe essa oração, Maria, mãe de Deus, intercede. Como é que a Maria, mãe de Deus, vai ser intercessora de Deus? Ela é mãe dele e ela vai interceder por você diante de Deus. Se ela é mãe dele, ela manda nele. Para que ela vai interceder por você? Você está entendendo? Você está entendendo? A distorção do que é verdadeiro. Não existe interpretação, a Bíblia é bem clara. Você não precisa ser um expert da mentoria, da psique, da não sei o que lá, né? Que a gente está cheio de coisas dentro do corpo de Cristo ultimamente, né? Porque é psicólogo, porque é psicólogo da neurociência, do não sei o que, e blá blá blá. É bom, porque Deus fala que a gente tem que ter sabedoria, porque eu já falei até aqui que o povo de Deus parece falta de conhecimento, então é bom ter conhecimento. Mas quando esse teu conhecimento anula o que está escrito aqui, meu amado, é um conhecimento vão, nulo, não serve para nada. Se o teu conhecimento vai ao contrário da palavra de Deus, não serve para nada. Porque às vezes você quer falar aí, mas a ciência, porque não sei o quê, e a ciência anda junto com a fé. E o próprio Jesus fala o quê? Tu sabe os tempos de quando vai ter a colheita, mas não consegue perceber o reino dos céus, não consegue entender o tempo do reino dos céus. Não consegue enxergar que a salvação está na tua frente. Não consegue enxergar que aquele que veio te salvar, ó Israel, está na tua frente. Então, meus amados, não se permita ser enganado mais. Você, cristão católico, queime as suas imagens de escultura. Queime as suas imagens, as suas fotografias. Queime os seus quadros. Jogue fora, rasgue, quebre. Mas não permita que, mais uma vez, o bezerro
de ouro, da adoração que levantou a ira de Deus, e a ira até do próprio Moisés, que quebrou as tábuas da lei por causa do bezerro, chegue na sua vida. Não permita. Mude. Você cristão evangélico, pare de idolatrar pessoas, cantores, pastores, apóstolos, bispos, profetas. Pare de idolatrar pessoas. Jesus, ele rasgou o véu de cima a baixo, te dando uma ligação direta com Deus. Você pode ter um contato direto com Deus através da palavra, através da sua oração. Você consegue se conectar diretamente com Deus e ouvir a voz dele. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês que começa aqui, a partir de hoje, dia 26 de setembro, uma nova caminhada na tua vida. Você vai jogar fora os ídolos que você tem. E eu tô falando isso pra você porque é uma palavra que Deus ministrou no meu coração também. Para que eu jogue fora os ídolos que eu ainda tenho. Às vezes o ídolo que você tem é você mesmo. Você se idolatra de tal forma: eu sou tão lindo, eu sou maravilhoso, eu sou tão inteligente, eu sou tão próspero, então você idolatra um carro, então você idolatra tanto uma casa, ou um filho, ou uma esposa, ou um cantor, ou algo, ou até o teu emprego. Ou até o Bolsonaro, ou o próprio Lula. Você idolatra tanto e se perde no evangelho. Então abre o teu entendimento, deixa Jesus falar com você. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E algo que Deus mencionou no meu coração é que a palavra dele é loucura para essa geração corrupta. Mas aqueles que são seus ouvirão a voz do pastor e se achegarão a ele. Então você vai ouvir a voz do pastor, do verdadeiro pastor, e vai se achegar a ele, eu creio. E vai se despojar dessa idolatria, vai se despojar desse velho homem, vai se despojar dessas mentiras e desses enganos que Roma colocou na sua vida por tantos anos. Não deixe de ser enganado. Como alguns católicos, inclusive, falam, a igreja que Jesus deixou foi a igreja apostólica romana. Não tem base bíblica para isso. E para você que acha que a culpa é de Martinho Lutero, porque se Lutero não tivesse feito aquilo, o primeiro racha da igreja católica, vai estudar, não foi Lutero. Há muito tempo atrás, a própria igreja católica, com sua sede em Roma e com a sua sede em Constantinopla, foi rachada. E ali teve a sede em Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Grega, que não utiliza imagem. Ela é cheia de ritos, parecido com a Igreja Católica. Não tem problema, faça os seus ritos, desde que o seu coração esteja em Cristo. Esteja preso nele, e não em imagem, em João, em Pedro, em Maria, em quem quer que seja, mas em Cristo. Fica com Deus. Eu sei que esse assunto é polêmico. Eu sei que nós vamos ter pode ser que tenha alguns comentários aqui sobre isso, mas eu não me preocupo em falar sobre isso, porque é a palavra de Deus. E Deus me moveu a ser essa voz profética, essa voz que não tem medo de falar o que tem que ser falado e que não tem medo de mudar o que tem que ser mudado, principalmente alertando a sua igreja verdadeira a mudar a sua mente, a viver uma metanoia em Cristo. Fica com Deus.